vocês estão achando que eu estou mais bonito, né? Eu estou mais bem acompanhado, claro, do que normalmente. Estou aqui com a doutora Renata, conforme a gente vem anunciando essa semana, a doutora Renata Braga, médica, cirurgiã médica e dermatologista. E estou aqui com a Vicky. E a Vicky é estudante de medicina, né, Vicky? Indo do primeiro para o segundo ano. Eu sei que você pensou que eu quero ser você amanhã, né? É ela, né? Que você quer ser. Ok, pessoal, então, que está se preparando para a medicina, vendo resultados, montando a estratégia. A gente falou bastante sobre estratégia. E a ideia hoje é a gente ouvir um pouco do vestibular de medicina, do curso de medicina, da carreira do cirurgião médico. Enfim, é falar um pouco do seu futuro. O meu papel é esse, é conectar o presente ao futuro. Na verdade, ajudar você a se enxergar no futuro e, ao se enxergar no futuro, se projetar para ele, montar uma estratégia e ir ao encontro do futuro que você sonha, que você deseja. E é isso. Nós vamos ver que há momentos de frustração. Em qualquer caminho do futuro, há momentos de frustração. E a gente vai contar um pouquinho também de como transformar a frustração num elástico que nos empurra para frente ao invés de nos brecar. Tá ok? A ideia é essa, pessoal. Um bate-papo informal, tá? Nada complexo. Estamos aqui em casa, vamos dizer assim. Estamos aqui na sede da Futurei. E obrigado, Renata, por participar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Vicky, por estar aqui conosco. Né? E vamos lá. Então, eu ia dizer aqui, estou com a minha listinha de perguntas, mas a primeira pergunta que eu faria... Deixa eu começar pela Vicky. Posso começar pela Vicky? Deve. Vicky, por que medicina se é um vestibular complicado, se o curso são de 6 anos, tem mais residência, né? Não dava, é medicina mesmo? Me conta aí, como é que surgiu ou como é que você tomou a decisão de seguir para medicina? Então, é bem complicado responder isso, porque eu lembro no cursinho a gente ficava, por que eu não quero alguma coisa mais fácil, que seja mais fácil de conseguir entrar e tudo mais, mas eu acho que tá dentro da gente. Se é um sonho que a gente quer realizar e ver tanta gente que conseguiu, por que a gente não vai conseguir também? Legal. É só não desistir, se esforçar muito que vocês vão ver que vai dar certo. Tá. Vicky, eu acho que tem sentido. A gente costuma dizer que, né, o ganhador, o vencedor, provavelmente é o perdedor de ontem. É alguém que não ficou na primeira barreira, né? A Vicky, o caso da Vicky é bem legal. Eu gosto muito do caso da Vicky, porque a Vicky, você passou no primeiro ano que você fez vestibular em medicina, Vicky? Foi isso? No segundo ano. No segundo. Você terminou o ensino médio, se preparou e daí entrou em medicina. Isso. Mas é um caso de sucesso, não é? É, com certeza. Não é fácil, Muito... né? Mas, então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Você continuou focando em medicina, ajustou as máquinas, os parafusos, e foi para o segundo ano. E foi daí foi para um ano preparatório para o curso de medicina. Isso. É isso? Foi. E daí, Renata, vamos ouvir um pouquinho. Você, mesmo, eu sou mais velho que você, mas mesmo no meu tempo, se eu pudesse dizer assim, mesmo no meu tempo, você é mais nova que eu, medicina era o curso mais concorrido. Sendo que medicina era o curso mais concorrido, eu acho que a realidade da Vicky aqui também foi tua realidade. Como é que foi essa escolha da medicina? Carlinhos, obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho. Mas o meu foi um pouquinho diferente. Eu entrei direto do colégio, eu terminei o colégio e prestei terapia ocupacional. Eu não pensava... Você é de Piracicaba, né? Eu sou de Piracicaba. Tá.
eu pensava em fazer uma carreira focada mais para música. Eu queria fazer musicoterapia. Né? E eu prestei nessa fase, então, terapia ocupacional na PUC e engenharia agronômica em Piracicaba, na Exalc, né? Então, assim, tudo bem parecido. Ok, desafio. E aí cursei terapia ocupacional por praticamente 3 meses e foi vendo que não era o que eu queria. Olha que sensacional, pessoal. Olha que sensacional isso que a Renata está falando. Fala mais, eu não vou te interromper. Sim, acho que eu fui percebendo que o que me encantava seria aprofundar o cuidado, o zelo, o tratamento, e não muito o que a terapia ocupacional poderia focar. Aí conversei com um professor bem querido da faculdade e me despedi da faculdade. Voltei para Piracicaba, na turma de maio. Eu comecei o cursinho lá em Piracicaba. Daí eu passei em medicina. Que legal. Daí eu voltei para a PUC em medicina. Tá. A gente tem dito isso e eu acho que é legal o caso da Renata. Quer dizer, o próprio contato com a área de saúde, será que com terapia ocupacional foi te mostrando o que você não queria e o que você queria? Será que dá para dizer isso? Não, dá para dizer isso. Eu gostaria, assim, tudo que eu percebia da parte prática da terapia ocupacional, eu gostaria de me aprofundar. Eu gostaria de ser a que iria até o final, na doença, e não só no ato da recuperação do paciente. Eu gostaria do diagnóstico, eu gostaria de uma coisa assim mais aprofundada. Então eu tenho dito para vocês, tenho desafiado vocês nesse sentido. De repente, né, se você entrou numa faculdade, às vezes com nota mais baixa, ou aqui na nossa região, ou no caso da própria doutora Renata, que era o que ela queria, era terapia ocupacional. Mas esse primeiro semestre, eu costumo dizer isso e costumo criar estratégia para os meus alunos, dizendo isso: o primeiro ano é muito chato, então você tem que ter estratégias para ser vitorioso no sentido de torná-lo muito útil. A Vicky vai contar mais para a gente sobre o primeiro ano. Não só de medicina, de qualquer curso. Mas olha que legal a história da Renata, né? Ela percebeu que não era aquilo que ela queria, embora fosse a área de saúde. Né? Só que você queria ir mais para cima, você queria ir para resolver mesmo, né? E não para corrigir. Eu queria para efetivamente assim, o cuidar. E daí, quer dizer, ela se desafiou duplamente, porque você foi para um curso mais difícil, vestibular mais difícil, um curso mais longo, mais complicado, para um desafio maior, né? Olha que legal. Então, é isso, pessoal. A gente, às vezes, visitar a universidade como aluno, num primeiro semestre, pode ser para ficar, pode ser como estratégia para avançar, tá? O interessante é a gente se abrir para o futuro, tá? Hoje, quando eu trabalho com a Futurex, aqui na Futurex, a gente criou uma metodologia que junta coaching, estratégia e design thinking. O design thinking, ele justamente permite a gente fazer o que a gente chama de prototipação. Prototipação, tipicamente, aqui é o caso da Renata, é experimentar o futuro. E ela, quando ela experimentou o futuro, falou: não, eu quero ser mais efetiva, eu quero curar as pessoas, eu quero ir mais fundo. Isso é prototipação. Ela experimentou, falando: não é bem isso que eu quero, deixa eu voltar, dar um passo atrás. Naquele momento, você estava só nos primeiros meses, né? Não se perdeu tanto, e daí avançou. E é a médica que está aqui do nosso lado, uma médica de sucesso, uma médica vitoriosa, com muita história para contar. Então, acho que já dá para a gente começar a alinhavar coisas aqui, né? Que legal. E primeiro ano, Vicky, como é que é? Você falou, em geral, a gente fala que primeiro ano é chato, o primeiro ano é muito básico, você está muito longe da área efetiva da profissão. Como é que está sendo sua experiência aí? Tem coisa já de medicina mesmo ou não? Então, eu gostei muito do primeiro ano, mais do que eu esperava. Que muita gente comenta que é ciclo básico, você não vai ver quase nada muito importante.
Mas na minha visão é um dos anos mais importantes, porque como é a base de tudo, a gente teve anatomia, neuroanatomia. Como é que você vai querer saber o que é uma doença sem saber o que é o certo? Como vai saber o que está errado se não sabe o que era para ser? Deveria ser? Como que deveria ser? Tá. Mas eu acho que a gente, apesar de não ter muito contato, quem são os professores, quem passam as aulas, quem tá junto com a gente são médicos ou são especialistas na área de saúde também. Então, tudo que você quiser saber um pouquinho mais, você pode conversar com eles. É bem, bem interessante. Acho que é muito melhor do que muita gente fala. E eu acho que aqui também está outra coisa, pessoal. Eu sempre desafio vocês a... Eu brinco com os meus estudantes, meus alunos, falo o seguinte: quando você entrar na universidade, entrar na faculdade, primeira coisa que você vai lá na secretaria e pede a matriz curricular semestre a semestre. até o último semestre. Para você não esperar as matérias, para você já pelo menos saber a ligação do que vem pela frente, a ligação com a profissão e você ir se adiantando. Né, você ir avançando e olhando a profissão, quase que a gente assim, sai do deixa a vida me levar e toma a rédea, segue à frente. Né? Quando você fala isso, né, quer dizer, a disciplina de anatomia, você entendeu que ela é básica, você precisa entender, quer dizer, para ser um bom especialista, tem que saber anatomia. Né? Então, aquela história, quer dizer, para ser um bom profissional, conhecimento tem que ter. Agora, não é só conhecimento, mas conhecimento tem que ter. Anatomia, médico tem que saber. Dentista tem que saber anatomia. Quem trabalha com saúde tem que saber anatomia. É isso? Isso aí. E ela acabou sendo um fio condutor aí para estar te impulsionando no primeiro ano, Vicky? Eu acredito que sim. Foi legal. Foi muito legal. Tá. Então, é se desafiar um pouco. E agora, o que vem pela frente aí? Você já sabe as matérias que você vai ter esse semestre, Vicky? Eu sei um pouquinho. Aí começa a parte de fisiologia. Então, já que a gente aprendeu as partes do corpo, agora começa como elas funcionam, como elas interagem. Tá, fisiologia, legal. Fisiologia médica. E como você falou pra gente olhar a grade inteira, eu já sei até depois. É mesmo? Que legal. Aí começa a patologia e as doenças que podem acontecer no. Então, primeiro a gente pega aqui na anatomia, vê com o órgão íntegro, depois vê ele em funcionamento, com fisiologia, daí vamos ver as doenças que acontecem. Exatamente. Né? Que legal, e que só bacana. Depois como... E daí como é que resolve e como conserta essas doenças. Que bacana, que legal. E a carreira médica, Renata, como é que é se formar, residência, entrar no mercado de trabalho, as possibilidades da medicina? Fala um pouquinho, a conexão de mercado. Eu sou bem suspeita, né? Porque eu gosto muito do que eu escolhi, muito do que eu faço. E eu tive a alegria de gostar desde cedo. Né? Logo no 4º ano eu já comecei a acompanhar o ambulatório da dermatologia e a me entusiasmar, principalmente porque eu conseguia enxergar a doença, e enxergar a melhora, e enxergar a cura. Realmente uma medicina objetiva, né? E isso me encantava. E o embelezamento da dermatologia, ele vem de poucos anos para cá. Então agora eu acho que ela foi lapidada, essa dermatologia que sai um pouco da patologia e agora começa a lapidar o embelezamento. Então eu tive essa oportunidade de fazer as duas partes, né? Tá. Então eu sou mesmo formada em dermatologia da doença, né, cirurgia dermatológica, e hoje eu também exerço um pouco de cosmetologia, cosmiatria, e a parte da estética, né, laser. Hoje, é muito importante. E quando fala desse mercado de trabalho, eu acho que o que é muito importante é
aproveitar as oportunidades que apareçam de uma forma com muita vontade e estudar. Gente, estudar não tem estudar, gostar de estudar. O médico tem que gostar de estudar. Ele tem que ser assim atento, um pouco xereta, né? Gostar de novidade, né? curioso. Acho que a curiosidade e saber falar não sei, vamos atrás, não sei o que você tem, mas a gente vai descobrir juntos. E eu acho, vamos investigar. E eu já acabei, quando terminei a residência, eu tive a oportunidade de trabalhar já em consultório privado, entrar já em alguns convênios. Hoje eu pertenço a convênio também. E eu saí da universidade. Eu fiquei alguns anos na graduação, dando aula. Eu dava aula para o 3º e 4º ano, depois eu fiquei só mais para o consultório mesmo. E acho que essa foi a carreira, né? E eu continuo e gosto. Legal, acho que é legal, né? Vicky, como é que você olha aí, olhando para o futuro, os desafios que você tem como futura médica? Me fala um pouco do que você está planejando aí para frente. Então, é bem complicado pensar a muito longo prazo, mas eu acredito que agora é terminar esses 6 anos iniciais de são só 6 anos, né? São só 6 anos. Só 6 anos. E passa muito mais rápido do que a gente imagina, né? 5 anos e meio ainda. Tá quase acabando. Mas desde muito cedo ele já comentou um pouco da residência, de como vai ser isso pro futuro, que a gente acha que passando do vestibular passou a pior parte e não vai ter que estudar igual doido de novo, mas eu acho que tá mais cedo do que a gente quer e espera a residência. Então, depois dos 6 anos de graduação na medicina, tem um novo vestibular. É como um novo vestibular. Tem prova de admissão, né? Outra prova. Seria comum. Tá. Então, eu acredito que esse é o próximo grande desafio. E tem um cursinho para isso, né? Tem. Começam os cursinhos para essa segunda etapa, que é a residência médica, né? Algumas faculdades no 5º ano, algumas no 6º ano, mas tem esse cursinho de novo, né, Carlinhos? Gente, olha aí, ó. São desafios, né? São desafios. Essa história que tem que estudar sempre. Eu me divirto com estudar, porque eu sempre gostei de estudar. Então, para escrever um livro novo, eu tenho que estudar. Para desenvolver um produto novo, eu tenho que estudar, né? Mas eu estou com 61 anos e eu estou na fase mais feliz da minha vida e estudo bastante. Né? Esses dias eu tenho saído do escritório às vezes 9, 10 horas da noite, porque a gente está produzindo conteúdos, estudando e etc. Mas eu curto isso, eu gosto disso. Então, é um pouco isso que você precisa olhar, né? A gente já comentou, e às vezes comento, eu coloco para vocês que a competência de um profissional, ela tem 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do conhecimento. Não dá para ser profissional de área nenhuma se você não dominar o conhecimento daquela área. Não dá para ser médico sem saber anatomia, sem saber patologia, sem saber... Não dá para ser dermatologista sem dominar o conhecimento da dermatologia. Mas só o conhecimento não é suficiente, você tem que ter uma segunda dimensão, que é a habilidade para usar o conhecimento. E médico, mais do que tudo, né? Não existe médico que não faz cirurgia, será que existe? Em suma, existe dermatologista que não faz cirurgia? Acho que não dá, né? Existe? Existe hoje quem não opera. Não opera? Tanto que a cirurgia dermatológica é uma das áreas. Tá. Mas provavelmente quem não opera talvez faça estética. Tá? Então ele tem que dominar a habilidade de aplicar os procedimentos e os processos estéticos. Então,
Em qualquer profissão, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a habilidade. Isso do inglês é o knowledge e o know-how. Você tem que saber fazer, senão você fica um teórico, né? Então você tem que saber fazer. Agora, tem o terceiro pilar. O terceiro pilar é o que a gente chama de atitude. Atitude vai pra luta, brother. Atitude, não dá para você ficar ali, né, atrás da trincheira só vendo a guerra rolar, né? Vai para a luta. Eu participo com a doutora Renata de projetos sociais, quer dizer, depois de, né, meses de trabalho, isso e aquilo, julho, tiramos uma semana de férias, Renata. Tiramos uma semana de férias, olha só que louco, né? A gente sobe com uma equipe aí de 30, 35 pessoas, vamos lá para a Ilha do Marajó, viajamos de barco outras 20 e tantas horas, às vezes, para passar uma semana fazendo o quê? Atendimento social, atendendo quem não pode ser atendido ou porque não tem médico ou porque não tem medicamento. Então a gente vai lá com uma equipe e atende ribeirinhos, né, ali na foz do Rio Amazonas, no entorno da Ilha do Marajó. Para ganhar o quê? Não, dinheiro não. A gente gasta dinheiro, mas não é gasta dinheiro, a gente investe dinheiro, né? Mas para fazer o bem, gente, é isso, né? Não é que a doutora Renata é filântropa, não, isso é sensibilidade humana. Você foi, né, esse ano, né, Vicky? Fui junto. Como estudante, você já fez triagem lá, já ajudou, né? Ajudei um pouquinho. Tá. Foi muito legal. Do choque de realidade, não? Completamente. Mas muito, muito gratificante, né? Em quatro dias foram mais de 3.000 atendimentos, entre atendimento médico, atendimento odontológico, né? Um monte de história. Então, em qualquer profissão, a gente está falando, você tem que ter atitude. Por exemplo, a atitude de se dar, de se doar. Tipicamente, esse é um exemplo, né, Renata? Por exemplo, você abrir mão do seu conforto para ir ajudar alguém. Então, atitude. Então, eu falei da competência, da habilidade, atitude. E o último é o I, da inovação. Você tem que estar aberto para o futuro para ciclar a inovação profissional, né? Então, isso vira o CHAI, né? Que é competência, habilidade, atitude e inovação. E daí, Vicky, como é que é esse negócio de... Dá para participar do Grêmio, das turmas, das equipes de esporte também? Tem vida de estudante? Essa é a melhor parte. Tanto acadêmica quanto a parte social, atlética, o diretório acadêmico, que seria o Grêmio. E você entra na faculdade, são tantos ramos que você pode seguir. Se você não é muito do esporte, pode entrar para liga acadêmica, tem várias especialidades. Monitoria, intercâmbio, pesquisa. Tem muita, muita coisa e a gente acha que não vai dar tempo de fazer nada. Mas dá tempo de fazer praticamente tudo. Qual que é a fórmula de sucesso, Vicky? Essa é uma dica importante, pessoal. Né? Você conseguir conciliar. Dá para ter vida social, dá para ter vida esportiva, dá para estudar, né? Em suma, tem vida depois do vestibular. Nossa, e uma das melhores vidas. É muito, muito verdade quando a gente fala que vai melhora muito esse peso que fica nas nossas costas das fases de vestibular. Quando você está na faculdade, são tantas possibilidades, coisas novas. Você pode esquecer tudo que aconteceu e começar um ciclo novo. E dá para conciliar assim, estudar, ver aula, treinar e pesquisar, entrar em liga, tem muita coisa legal. Que bacana. Quer dizer, esse lado do seu, Renato, eu não sabia que você já tinha sido professora universitária, né? Então você já viveu o mundo acadêmico também, já como uma profissional,
dedicando parte do seu tempo ao ensino na faculdade. Foram poucos anos, porque eu só tinha um filho. Aí quando chegou a Vitória, que é a segunda filha, eu tinha meio que pesar essa balança, né? E eu achava que realmente naquele momento seria muito importante eu ir para o consultório e começar a ter o lado mãe, o lado esposa, o lado também, né? Então, realmente, eu fui para o consultório particular e aí eu fiquei. Tá, ok. A gente estava falando um pouco de estratégia de carreira profissional. Então, vamos explorar aqui um pouquinho. A Renata falou um pouco da carreira acadêmica. Quer dizer, você fazia em tempo parcial, né? Você já atuava no consultório. Isso. E também na universidade. Eu ficava algumas horas, 20 horas semanais, 20 algumas horas. Tá. E depois isso uns 2 anos. Tá. Daí quando chegou o projeto Vitória, daí requereu exclusividade. Exatamente. Tá bom. Eram 2 filhos, aí eu... Legal, pessoal. Eu vou falar mais disso, não vou falar disso no programa de hoje, mas de ciclo de vida, como eu falei para vocês, eu tenho 61 anos, sou doutor, sou PhD em administração, mas eu fui diretor de universidade, fui pró-reitor, mas nunca deixei a minha empresa, nunca deixei minha empresa de consultoria, nunca deixei de atender casos do mundo real, e foi muito comum eu selecionar para minhas equipes de professores gente que eu achava um profissional competente, às vezes na indústria, na empresa. Eu falava, esse cara pode ser um bom professor pelo domínio que ele tem da área. E daí a gente dava aula de metodologia de ensino para ele, e ele ficava, eu tenho muitos professores que se tornaram grandes professores, que a gente achou, lapidou e ficaram excelentes profissionais. E eu acho que para a Renata, para mim também, de certa forma, o ensino, ele é, de certa forma, quando eu olho para os meus estudantes, para os meus alunos, de certa forma é o projeto futuro. Eu acho que é vida isso, né? É você reciclar, a gente vendo a Vitória aqui com todo esse entusiasmo, né, de vida, de carreira profissional, de desafios. Poxa, que coisa bacana, né? Eu já estou pensando no meu neto, que está com 3 anos. Hoje mesmo ele já vem me visitar aqui no escritório, né? Então é isso, né? Essa ideia, às vezes, que a gente acha que vestibular é uma fase difícil, é vida, gente, né? Futuro, você tem que ter vida. O meu desafio muito como aqui com design thinking, com design vocacional, e hoje falando de medicina, eu tenho inúmeras provas sociais e casos muito legais, que é o seguinte: à medida que você põe foco no que você quer fazer, teu rendimento muda, teu nível de jogo muda. Por quê? Porque você fica mais feliz, você fica mais produtivo, acho que fisiologicamente deve mudar aí as endorfinas, adrenalinas, essas coisas todas aí que vocês médicos aí dominam, mas muda, né? Então tem isso. Mesmo para pensar em vestibular, seja lá o tamanho do desafio que você vai ter, você saber o que você quer vai mudar o nível de jogo seu, né? Aqui ouvindo a Vicky, né? Ela fez a lição de casa e não precisou pedir para ela, mas ela já sabe o que vem pela frente no curso de medicina. Ela já leu. Né? Ela já leu, já foi, não sei se ela foi lá na secretaria, mas, né? Mas como ela tem um facilitador, né? Ela é filha de médico, então ela só dá uma olhada para a carreira da mãe dela, fica mais fácil ela se projetar. Mas é isso, gente. Quer dizer, quando eu falo isso para você, independente de você estar querendo fazer medicina ou não, né? Você saber o que você quer, você se permitir fazer o que a Renata fez. Foi lá, experimentou 3 meses, falou, não é isso que eu quero. Né? Às vezes eu falo para estagiários, né? Eu falo, gente, faz estágio, porque estágio é um ótimo lugar para você aprender o que você não quer. Se o estágio for legal, ótimo, você vai descobrindo uma nova área. Mas às vezes o estágio, você fala, nossa, aquele estágio está chatérrimo. Ótimo, você já sabe que aquela área é a área que você não quer se desenvolver profissionalmente. Né?
Se a gente fosse, Vicky, dar dicas, por exemplo, você falou que você fez o ensino médio, terminou o 3º ano do ensino médio, fez Enem, fez vestibular, e daí você resolveu fazer mais um ano para daí sim ingressar em medicina, né? Conta um pouco assim, que dica que você dá para quem está passando por essa situação? Por exemplo, aqui tem um monte de gente, eu tenho certeza que está nos assistindo, que tem uma nota de corte no Enem, que talvez não permita ela entrar na universidade ou na faculdade que ela queria. Que estratégia que eu faço? Espero o meio do ano, vou agora para o ProUni como alternativa, que talvez com a minha nota eu consiga uma alternativa melhor. Enfim, você que acabou de viver isso nesses últimos 2 anos, Vicky, o que você ensina para a gente? Então, eu acho que, apesar de eu ter ingressado na faculdade agora, muitas amigas minhas ainda estão nessa caminhada, ainda não entraram e estão no cursinho. E o que eu percebo muito é que sua hora vai chegar. É ruim a gente escutar isso no cursinho, mas é preparação atrás de preparação. O que você falou de pôr um foco. Uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas que fez a diferença no ano que eu consegui passar em quase todas as particulares que eu prestei foi conhecer a prova que eu estou fazendo, ter certeza da onde eu estou pisando, porque a gente faz tanta prova no fim do ano e cada prova tem seu... tem seu foco, tem foco. sua... Um tipo de questão. O Enem, a gente sabe, saiu o resultado agora, é uma prova densa, você acaba a prova, não sabe nem seu nome, é muita coisa. Onde eu tô, né? Onde eu tô, o que aconteceu. Uhum. Mas quanto mais você... Às vezes você nunca vai saber tudo, não tem como saber tudo e não precisa saber tudo para passar. Mas desde que você tenha confiança naquilo que você sabe, já fez tanto exercício, viu como é a prova, o tipo de questão... eu acho que dá para ir muito mais confiante, não ficar tão nervoso e seguir aí, e que vai dar certo em algum momento. Você acha que a diferença do primeiro ano seu de provas para vestibular para o segundo foi aprender ou ficar mais eficiente para fazer provas? Eu acho que foi. Foi muito. Eu ficava mais preocupada em ver as aulas e prestar atenção, fazer exercício e estava bom. Mas o que eu vi que faz muita diferença é ver a prova que você vai fazer. Às vezes você sabe o conteúdo, mas o jeito que foi perguntado você não entendeu e isso você errou o exercício. Então, o que eu falaria que é extremamente importante é refazer o máximo de prova possível da faculdade que você quer, para você pegar o jeito, não é nem o conteúdo em si, mas o jeito que é perguntado. Isso é legal, pessoal. Eu tenho desafiado vocês a serem feras, né? Ser fera é ter foco, montar uma estratégia. Olha aqui, o que fez diferença para a Vicky. Montar uma estratégia. Ela sabia as faculdades que ela queria, ela foi estudando focada mais para as faculdades que ela queria. E ela conseguiu entrar numa das faculdades que ela queria, né? Aqui em Campinas, né? Tá? Faz parte da estratégia dela. Então pensa isso, foco, o que você quer? Estratégia, para aquilo que eu quero, como eu chego lá? A dica aqui da Vicky, sensacional. Repete as provas das faculdades para as quais você quer ir. Seja fera, né? Então, foco, estratégia. Terceira, resultados. Olha os resultados necessários e busca seus resultados, checa seus resultados, simula, né? Prototipa para chegar lá e daí corre para os seus resultados. E por fim, gente, não dá para ser fera se você não tiver ação, atitudes. Se não for, se não se jogar, se você não correr atrás, tá? Então essa é a ideia, seja fera. E eu acho que a dica aqui da Vicky foi sensacional. Monta estratégia para vestibular. Não é só estudar
Claro que é estudar. Né? Estudar bastante, sim, estudar bastante. Agora não esquece de ter um pouco de vida social, lazer e de esportes, né? Tá? Por quê? Isso melhora o seu rendimento de modo geral. Super dica, Vicky, obrigado. O que mais você pode ensinar para a gente, Vicky? Além do estudar, montar uma estratégia repetindo, né? Repetindo assim, conhecendo mais as provas da faculdade que você quer, né? Acho que isso é legal. Mas você teve uma experiência que eu achei sensacional. Posso contar aqui? Pode, claro. Você fez o vestibular, você teve sucesso, mas exatamente há um ano atrás, você não tinha entrado em Campinas. Você tinha entrado em Santos, né? E daí, você foi para Santos? Eu fui para Santos. Fui para Santos, não fiquei um mês só, fiquei 6 meses, um semestre eu fiz em Santos. E não me arrependo nem um pouco de ter ido. Foi muito bom, muito bom. E como eu sou de Campinas e fiquei em Santos, morei um tempo sozinha, vi como foi tudo isso, aprendi muita coisa. E em julho de 2019, ano passado, a PUC aqui de Campinas... Você estava na lista de espera, né? Estava na lista de espera. Tá. Só que era um número que não era certeza absoluta que ia rodar. Então, eu não podia perder o ano inteiro. Entende? Foi muito complicado. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Ou se eu ficava. Tá. Você acha que esse semestre em Santos te ensinou alguma coisa, não só da medicina, em termos de vida? Você falou, você morou sozinha, você morou fora de casa. Sim. Né? Não, foi muito bom. Acho que foi um dos meses que eu mais aprendi coisa na minha vida. Desde isso de morar fora, morar em outra cidade, foram muitas mudanças em pouco tempo. Você está acostumado com uma rotina, mudou a rotina para a faculdade, mudou a rotina de não ter a família em casa. Mudou a vida, né? Mudou a vida inteira. O cachorro não estava mais comigo. Mas foi até engraçado quando eu voltei para Campinas, depois desses 6 meses, que eu fiquei me perguntando qual o peso de eu perder esses 6 meses e começar desde o início, voltar para casa, ver como seria tudo isso. Mas foi uma escolha que eu pensei junto com a família, vi o que seria melhor e não me arrependo nem um pouco de ter ido, nem de ter voltado. Mas é isso, pessoal, a gente precisa se permitir. Eu acho que a Vicky tá dando aulas aqui para a gente sensacionais, hein, Renata? A gente precisa se permitir. E é essa a ideia da prototipação. A Vicky imaginava que ela poderia passar na lista de espera. Mas sabe aquela história de quem sabe faz a hora, não espera acontecer? E se não passar? Né? Ela foi experimentar o curso de medicina. Acho que até reforçou, era medicina mesmo, ao contrário do que aconteceu com a Renata. Falou, não é terapia ocupacional, é medicina. No caso da Vicky, falou, não, é medicina. É medicina, é isso mesmo, é isso que eu quero. Se na lista de espera ela não tivesse passado, do curso ela já tinha certeza. Ela talvez tivesse duas opções. A gente não sabe, não vamos falar do que não aconteceu, mas talvez ela pudesse continuar a medicina em Santos. Sim, já teria ganho aquele ano. Ou pudesse voltar para Campinas, fazer um intensivo de meio ano para tentar aqui, porque ela já estava numa lista de espera, quer dizer que ela chegou pertinho, né? Um pouquinho mais, ela entraria no... Enfim, mas o legal é isso. Sabe o que ela fez? Ela não fez nada disso, ela foi fazer o bem lá em Belém, foi ajudar o pessoal, foi ajudar quem precisava, foi ter uma experiência de fazer o bem, e o universo conspira, né? O universo conspira, planta que você colhe. Mas, não estou querendo ser espiritualista, mas eu só estou dizendo o seguinte, quer dizer, não é só estudar, não é só inteligência, não é só intelectualidade. A vida é tudo, né? E eu acho que a Vicky hoje aqui está dando uma super aula para a gente, Vicky. Obrigado, viu? Aprendi muito com você hoje. Renata, se a gente fosse dar mais algum recado, né? Eu gostaria, antes de a gente partir para os finalmentes aqui da
da nossa entrevista aqui, que eu acho que nos ensina muita coisa, eu dei uma checada com o Bruno, a gente tem várias pessoas aqui nos assistindo, né? Obrigado por nos prestigiar, obrigado por participar conosco. Tá? Eu tenho mais algumas perguntas aqui que já me foram postadas, depois as outras perguntas que estão sendo postadas a gente vai respondendo, né, de uma semana para outra, tá? Mas aqui uma das perguntas que me fizeram é um pouco isso, né? É que parece que o médico tem uma aura, assim, uma aura de um ser, um semideus, né? É alguém do bem, em geral, uma aura positiva. A gente vê o médico como alguém, um profissional muito ligado à vida, né? A preservar a vida e a gerar a vida, né? Como é que vocês sentem um pouco isso, Renata? Um pouco isso, Vicky? Vocês têm experiências assim que vocês podem compartilhar conosco? Eu acho que vida é o objetivo mesmo. A medicina veio mesmo para mim, pensando na melhora, em como você poder tanto ajudar com carinho, sempre eu queria muito que meu paciente falasse, que a gente pudesse também conversar, que eu pudesse compreender o que ele esperaria de mim, aonde eu poderia ir naquele trajeto junto. Então, acho que isso também tem a escolha da dermatologia, porque a anestesia seria diferente, a pediatria, a neonatologia, os bebês, os pacientes de UTI. Então, acho que a dermatologia teve muito esse foco para mim. E acho que é aquela história de qual é a sua missão nessa vida, né? É uma mistura de missões, mas assim, quando tudo isso é feito com amor, com compromisso, com vontade que tudo dê certo, você também vestir a camisa do outro, por que ele está ali precisando de você, vamos junto, né? Tem horas que eu falo para alguns pacientes assim, deixa eu ser a rodinha, né? Eu estou com você, vamos embora. Faz de conta que a mala está pesada, mas eu sou uma das rodinhas, vamos lá. Né? E aí acho que eu vejo bem assim a medicina, né? E acho que desde que a Vitória falou desse desejo, falava, filha, sem afeto, sem amor, vamos com calma. Medicina sem isso não dá certo, não. Né? Então, assim, gente gosta de gente, mas com amor de gente, coração de gente, né? Então, acho que isso é como eu imagino a medicina. Eu acho que não é como você imagina, não. Acho que é como você vive a medicina, né, Renata? Eu acho que você é uma profissional hiper competente, uma profissional super competente, super reconhecida. Então, acho que não é como você imagina, não. Acho que você tem testemunho aí profissional muito bacana, de excelência e de atenção, né? E de carinho, e assim, acho que é isso aí que você falou. Precisa de amor, né? Precisa de paixão, né? Precisa de paixão. E vi que quase que o pernilongo da paixão da medicina, assim, parece que já te picou, né? Acho que picou desde a barriga. Mas é verdade. E eu, como vendo a realidade dos meus pais desde muito pequena, o que é mais legal é a paixão que eles têm mesmo. Ela fica falando de amor e não sei o quê, e é verdade. O que move isso tudo é a vontade de ajudar, é a vontade de nem sempre salvar a vida em algumas especialidades, mas trazer a felicidade no outro. E isso traz a felicidade na gente mesmo, né? Então, acho muito legal. Espero no futuro poder fazer um pouquinho do que eles fazem também. Ele disse que filho de peixe, peixinho não é isso? Eu acho que você tem uma vocação para ser um peixão, né? Peixão.
Mas aqui algumas perguntas. Uma das perguntas que o pessoal comenta um pouquinho é, quer dizer, essa carreira do médico, né, a carreira profissional, quer dizer, é só consultório, é só professor universitário, é concurso público, quais são, assim, se a gente fosse discutir vantagens, desvantagens, por que uma, por que outra, parece que são muitas carreiras, quer dizer, você pode ter a estabilidade de um emprego público, você pode ter o espírito empreendedor de um consultório, de um day hospital, de uma sociedade médica. A gente tem tantos amigos aí, empreendedores na medicina, a Renata é parte disso. Então parece que tem assim, ao mesmo tempo, o desafio, mas também tem oportunidades, né? O que você conta pra gente, Renata? Eu acho que depende muito de qual a área também que se escolhe. Porque vão existir algumas áreas, a neonatologia, que realmente esse paciente necessita do hospital, necessita, sim, de uma enfermaria de neonatologia, às vezes até uma UTI neonatal, como também o intensivismo, que é o médico da emergência, o que está na UTI. A grande maioria tem consultórios próprios, também que exerce a clínica médica, né? Mas também o ponto de trabalho, às vezes, é o hospital. E muitos colegas que têm atividade do emprego público, né? Conjuntamente com o seu consultório. E aqueles que realmente são plantonistas, que são os colegas que continuam na porta do hospital, que são os que estão ali no pronto-socorro. E a turma que a gente sempre também tem que se lembrar dos laboratórios, né? Então, os patologistas clínicos, anátomo-patológicos. Então, a medicina é muito florida, né? São muitos capítulos para escolher um único capítulo, né? E parece que cada capítulo tem um final também, né? Então, é muito florido. Tem muita coisa. Legal. Uma das coisas que eu gostei, às vezes a gente brasileiro tem esse complexo de cão vira-lata. E eu na universidade eu sempre recebia delegações do exterior, e um dia eu recebi lá um médico que queria testar uma vacina de dengue que ele estava desenvolvendo. Ele era da Universidade de South Carolina, e daí aconteceu alguma coisa, o voo dele atrasou, não adiantou, a gente ia ter que passar um dia em São Paulo que a gente não tinha agenda. Daí eu na hora liguei para um amigo meu que é médico no Albert Einstein, falei: Laerte, tem jeito de você nos receber, a gente fazer uma visita aí ao Albert Einstein? Ele falou: claro, vai ser um prazer e tal, e nos recebeu. E daí o que eu mostro para ele? Não, vamos mostrar os robôs lá, a parte dos robôs que eram na cirurgia, disso e tal. Isso faz mais de 10 anos. Mas já era assim, era uma tecnologia hiper nova e avançada. E o mais interessante é que esse médico, que era da Universidade de South Carolina, do hospital público da universidade, nunca tinha visto aquilo. O robô. Então, gente, o Brasil tem essas coisas, não só de pesquisa, de inovação, de tudo. A gente tem ilhas de conhecimento, né? Tem possibilidades, tem desafios, né? E essa experiência conta um pouco disso, né? A gente não é cachorro vira-lata, não. Mas contando um pouco disso também, nessa série aqui, no nosso Magic Flix, vamos ver como é que ela segue, mas um dos tópicos que eu vou tratar numa próxima live é as possibilidades de fazer não só medicina, tá? Eu vou falar de cursos em geral, mas também medicina no exterior. Tem gente fazendo medicina na Rússia. E daí? Né? Será que é uma alternativa? Tem gente fazendo medicina na Argentina. Será que é legal? Então eu vou estar trazendo aqui um pouco de gente que trilhou esses caminhos e como eles estão integrando isso
com a realidade profissional. Tem uns que foram fazer medicina lá e não voltaram, porque o mercado internacional também existe, pessoal. Medicina é uma dessas áreas. A área de saúde, essa semana mesmo tem aí uma doença que está, né? As inovações acontecem, mas as patologias também. E a área de saúde, inclusive a área médica, é uma das áreas que falta profissional, tá? Então, tem oportunidades no Brasil, tem desafios no Brasil, mas tem desafios no mundo afora, né? Então, a carreira internacional também é uma possibilidade. Nós vamos estar falando mais disso. Vi que, quando você vê todos esses desafios de inovação da medicina, né? A gente está falando cirurgia robótica, né? Essas coisas assim, não te assusta, não? Eu acho que me anima ainda mais. Uau! Não, eu acho que uma coisa que eu tava até conversando com meu pai esses dias, que na época que eles fizeram faculdade... Ele é oftalmo. Oftalmo, meu pai é também, oftalmo. Tá. E que eles tinham alguma prova para estudar. Eles demoravam semanas para achar nos livros a informação, como estudar, como achar, para ir fazer a prova. E atualmente a gente tem tudo. A informação que você precisar... Dr. Google, né? Exatamente. Tudo que você precisar vai estar na internet. E os professores comentam muito que essa vai ser a dificuldade, que quem quiser a informação e souber procurar, vai ter a informação. Então, o que a gente mais precisa, acho que nesse caminho, é a vontade de ter esse acesso à informação, saber escolher quais fontes, isso tudo, o que é relevante. E acho que esse contato com a tecnologia aqui não vai ter como escapar. Isso é legal, pessoal. Eu que sou muito da área de inovação, deixa. Não, de inovação, tecnologia e mudança profissional, né? Eu tenho escrito sobre isso, pesquisado sobre isso, que nós estamos na era da consciência. Olha que louco. A era da informação já ficou para trás. Hoje, ter informação não é mais diferencial competitivo. Por quê? Porque todo mundo tem. Tudo está no Google. Hoje, até para dar aula, a gente dá aula diferente. O pessoal que está assistindo minha aula está com o computador aberto ou com o celular aberto. Os celulares são potentes. E cada palavra que eu falo, eles estão chegando. E provavelmente eles estão acessando conteúdos muito maiores de tudo aquilo que eu estou tratando na aula. Então, meu papel hoje não é mais de despejar conteúdo. Meu papel é de provocar o meu aluno a se desafiar a buscar o conhecimento. E daí ele traz isso e daí nós vamos discutir. Então, as aulas são muito mais discursivas, são muito mais de aplicação, muito mais de laboratório de aplicação, do que o conteúdo que eu apresento. Esse conteúdo que eu apresento, que pode estar certo, pode ser maravilhoso, pode ter me custado horas, está tudo de graça lá no Google, inclusive nas minhas páginas. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o papel do professor é muito mais um estimulador, um condutor e um mentor. Quer dizer, na hora que o aluno vai lá e busca todos esses conhecimentos e traz questões fora da caixa, daí sim você vai expandir e vai atender. Então, não é mais a informação que é o crítico. Saímos da era da informação, fomos para a era do conhecimento. A era do conhecimento eu sei o que eu faço com a informação. Eu sei selecionar a informação. Poxa, mas mesmo sabendo isso hoje, é tanta informação e é tanto conhecimento que se renova a todo momento que a gente não dá conta de processar tudo isso. Daí vem o Watson, vem toda essa parte de bibliotecas dinâmicas, né, com inteligência artificial, que aumentam a curva de aprendizado e a velocidade do aprendizado. Nós estamos na era da consciência. A era da consciência é eu sei o que eu não sei. E na era da consciência, eu sei o que eu preciso saber. E essa consciência nos permite avançar. E é nesse tempo que nós estamos entrando. Acho que você tocou legal. Quer dizer, todo esse desafio da inovação, na verdade, te desafia, né, Vicky? Você fica mais animada com esse futuro. Né? Mas o legal é isso, né? É que liberta o homem em geral, inclusive o médico, né, daquelas rotinas que seriam as que o robô faz melhor que a gente. Talvez numa cirurgia, um corte
cirúrgico, né? Retinho, milimétrico, o robô faz melhor que a gente, né? Agora, onde fazer o corte, onde fazer, onde não fazer, o que né? Isso você faz melhor que o robô, né? Acho que é esse ponto, né, Vicky? Você vai viver esse tempo, né? Já estamos vivendo, né? Gente, eu queria não só agradecer você que participou conosco, mas eu gostaria de agradecer assim, de forma muito especial e carinhosa, né? Pelo amor aqui da Renata e da Vicky à medicina e a você, que ela nem conhece, né? Mas que ela está acreditando que você está aí atrás, né? E que ela pode te ajudar. E é essa a ideia, é exatamente isso, né? Que a gente pode ajudar a fazer parte da construção de um futuro melhor. Que futuro? Seu futuro, seu futuro, seu futuro, né? O meu futuro. E aí, eu já estou sonhando com os meus netos profissionais e o Henrique só tem 3 anos. Né? Mas é isso. Gente, obrigado por sua participação. Não deixe de postar suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai respondendo uma a uma. Te vejo na segunda-feira. Segunda-feira nós temos live. Qual que é a live de segunda? A segunda é o Futurei, né? Futurei, o futuro em suas mãos. Tá bom? Daí o tema é mais aberto, mas a gente vai estar falando do futuro baseado o quê? No design vocacional. Qual é a sua profissão? Qual a estratégia que você vai montar para enfrentar o vestibular e se tornar aquele profissional que você quer? Tá ok? Nos vemos na segunda-feira.